Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Esse aqui é o segundo vídeo de uma série de 5 vídeos que eu vou fazer, que eu estou fazendo para vocês, falando de transição de carreira, como foi a minha transição. Algumas pessoas me pediram para eu fazer esses vídeos e eu tô aqui para contar para vocês algumas coisas que foram importantes, alguns fatos relevantes que aconteceram na minha vida. E aí eu vou fazer um paralelo com algo que eu escuto, com coisas muito comuns que eu escuto das pessoas que falam comigo sobre esse tema, que estão passando por isso, pessoas que, meus coaches, mentorados, e essas pessoas também têm, cada um tem a sua realidade. Hoje eu vou falar sobre, será que eu estou preparado para fazer a transição? Ou será que o que eu acho que é um problema é só historinha que eu invento? A minha mente fica inventando um monte de historinha, um monte de desculpa para eu achar que eu não estou preparado para mudar. Você já parou para pensar nisso? A gente inventa desculpas sem querer, sempre com as melhores das boas, melhores intenções da vida. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Legal, gente. Vamos falar então sobre o que é transição de carreira? Porque não é só aquela pessoa que quer sair de uma carreira e ir para outra totalmente diferente. A gente costuma falar que transição de carreira pode ser quando você quer mudar de área dentro da sua empresa, da empresa que você já trabalha hoje, né? A mudança de área é algo que requer conhecimentos novos, novos processos, novas pessoas envolvidas. Então, isso sim é uma transição de carreira também, para você que pensou que não fosse. Ou então você só quer mudar de empresa, também requer mudança, decisão, né? Coragem para sair da zona de conforto. Afinal de contas, quando a gente já está há um tempo numa empresa, a gente já conhece as rotinas, mesmo que a gente não goste, né? A gente fica na zona de conforto mesmo quando a gente não está gostando, né? Então, você pode querer mudar de empresa e continuar na mesma área que você já trabalha hoje, tá? Isso também é uma transição. Você pode querer continuar na sua área, mas abrir uma empresa, não trabalhar mais para alguém, para uma outra empresa. Você quer ter o seu próprio negócio. Isso é uma super transição. Por quê? Porque você vai ter que aprender novas habilidades e novas competências para ser um empreendedor. Não é simples ser um empreendedor. Você pode sim ter pessoas que te ajudem, né, nesse processo de empreendedorismo, como abrir uma empresa, o que fazer, quando começar a contratar pessoas, ou você já vai abrir uma empresa que já tenha necessariamente que ter funcionários. Tudo isso depende muito do que você vai empreender, né? A área. Você pode empreender em coisas que você já faz, como esse exemplo, e o que seria o quarto exemplo de transição de carreira seria você empreender em algo totalmente diferente daquilo que você fazia anteriormente, ou que você faz hoje, certo? Que foi o meu caso. Eu trabalhei na área tributária por mais de 20 anos e quando eu resolvi empreender, sair, né, de ser CLT, né, ser uma colaboradora de uma empresa multinacional, eu decidi empreender por conta própria numa área totalmente distinta. Eu contei já no vídeo anterior, esse é o segundo vídeo da série, então no vídeo 1, se você não assistiu, vai lá assistir. Eu contei um pouquinho sobre esse momento da mudança, quais foram os pontos cruciais que fizeram eu tomar a decisão. Primeiro perceber que você precisa mudar e depois tomar a decisão, que você precisa, né, encarar, deixar alguns medos de lado para que você possa empreender, tá? Então, são esses 4 tipos de transição que a gente costuma falar, bem resumidamente. Então, para você não pensar que é só quem quer sair de uma área e ir para outra totalmente distinta, que seria o quarto exemplo que eu dei aqui, que é o meu exemplo, tá bom? Bom, vamos lá. Como o vídeo é sobre será que eu estou preparado? Eu costumo dizer que temos 3 fatores cruciais aí para preparação, para entender
se você está preparado para fazer essa mudança, essa transição. E tudo depende do momento que você está. Cada um tem um momento de um desses 3 fatores de desenvolvimento ou de necessidade de desenvolvimento desses fatores, ok? Então, eu vou falar dos 3 aqui. Neste vídeo, eu vou falar dos 2 primeiros. O terceiro vai ser um vídeo só para ele, ok? Então, vamos lá. Quais são as áreas que você precisa estar preparada? Área técnica, que tem a ver com o serviço ou produto que você vai oferecer. Ou, se você for fazer uma transição dentro da própria empresa, a área técnica também, não deixa de ser. O que você precisa saber de diferente, específico daquela carreira, específica daquela área. Ou se você vai mudar de emprego, a parte técnica já tá, de empresa, né? A parte técnica já tá desenvolvida, mas sempre tem alguma coisinha diferente para aprender. E é para isso que a gente tá aqui, né? Para desenvolver e para querer aprender cada vez mais, coisas novas, distintas, né? São os desafios que movem toda a nossa mudança, senão a gente ficava na zona de conforto tranquilamente, não é? Então, a parte técnica é o primeiro fator. O segundo fator seria a parte financeira. Então, assim, dependendo do que é a sua transição, não vai fazer tanta diferença, né? Se você só for mudar de área, poxa, você não tá correndo tanto risco assim. Se for trocar de empresa, sair de uma para outra, você também não tá correndo tanto risco assim, afinal de contas. Você está trocando um emprego por outro. Agora, quando você fala de empreender, que tipo de reserva você precisa ter? Que tipo de planejamento? Então, a gente vai falar isso aqui hoje. E o terceiro fator, que é um fator tão relevante quanto esses 2 que eu acabei de mencionar, mas merece uma dedicação especial em separado num outro vídeo, que é a mentalidade. Você está preparado? Sua cabeça está preparada para os problemas? Porque não são só flores, não são só coisas boas que virão com a sua transição de carreira, você pode ter certeza disso, ok? Então você vai ver, você vai perceber que você tem muitos desafios aí e a mentalidade é uma coisa um tanto quanto incerta, no sentido de que um dia você tá bem, no outro dia você tá mais ou menos bem, no outro dia você pode estar mal. Você tem que sempre se agarrar ao pensamento que te leve e o sentimento para o lado positivo, né? Então, por isso que a mentalidade requer um vídeo em separado só para ela, tá bom? Então, vamos começar a falar da preparação técnica. Será que você está preparado na parte técnica para começar a pensar nessa transição e tomar a decisão da data que você vai fazer isso? O que significa preparação técnica? Vamos falar do meu exemplo? Eu era uma gerente de muitos anos, de quase 15 anos de gerência aí na área tributária internacional. E de repente eu resolvi que eu ia ajudar pessoas. Então, como eu me preparei? Eu fiz cursos, comecei fazendo alguns cursos e planejei meus próximos cursos. E planejei como eu ia treinar. E planejei que eu ia oferecer trabalhos gratuitamente para pessoas, para amigos, para diversas pessoas, fiz até algumas trocas aí, né, com personal trainers, me deram aulas e eu os ajudei com o coaching para eu treinar. Então, eu assistia muitas aulas, eu lia muitos livros e eu fiz todo esse planejamento. Eu não queria ser coaching só de vida pessoal, eu queria ser coaching de carreira. Era isso que eu sabia fazer, né? Era isso que eu podia oferecer para as pessoas, minha maior experiência de vida. Sair de um estágio mal remunerado, né? Claro, e em 5, 6 anos eu já era gerente de uma empresa. Então, toda essa experiência que eu tive tem a ver com preparação técnica, mental, tem a ver com estudo, muita dedicação. Tudo isso eu podia ajudar as pessoas com mentorias também, né? Porque quando eu falo meu exemplo, assim como eu tô falando aqui para vocês, já não é mais um processo de coaching, já é uma mentoria, né? Eu posso te dar exemplos práticos de pessoas que eu conheço e de situações que eu passei. Então, eu fiz todo esse planejamento para que eu tivesse a parte técnica bem desenvolvida lá em 2017, quando eu saí da empresa, né? Já vai fazer 4 anos,
para que eu pudesse oferecer o melhor de mim para vocês, né? Então eu fui galgando, lembrando lá no fundo do baú tudo que eu já tinha passado, fui fazendo uma lista imensa de coisas, e aí você começa a perceber, você estuda e na prática você já passou por aquela situação de alguma maneira, e aí você lembra. E uma coisa é você ver a teoria, outra coisa é você lembrar e poder dizer, já passei por isso na prática. Então, esse é o meu exemplo de como eu me preparei. Eu fiz um planejamento de terminar todos os meus cursos para ser Master Coach e para poder oferecer o melhor de todas as ferramentas que estavam disponíveis no mercado, né? Tecnicamente comprovadas. Eu fiz isso, mas eu não sei qual é a sua área. Qual é o tipo de preparação que você precisa ter? Então, de novo, se é trocar de área dentro da empresa, provavelmente você vai ter um treinamento. Quando a gente muda dentro da própria empresa, muito provavelmente a gente já tem um apoio da área que vai nos receber, né? E a gente já conhece o negócio. Quando eu for trocar de empresa, mas vou continuar na mesma carreira, é mais simples ainda, teoricamente, né? Na parte técnica. E agora, quando eu vou mudar totalmente de área como eu fiz, aí eu preciso de um planejamento um pouco maior. Muitas vezes o que a pessoa está desenvolvendo é um hobby. Eu já tenho um hobby, eu sei que eu faço isso muito bem e eu quero começar a vender isso para as pessoas, né? Tem muitas pessoas que já fizeram cursos de terapias ou pessoas que fazem algum produto manual, enfim, essa pessoa faz por lazer. E aí ela pode começar a ganhar dinheiro com isso. Isso acontece muito. Tô dando alguns exemplos assim bem próximos de mim, que podem ajudar e dar uma luz aí, seja qual for a sua situação hoje, tá? No meu caso, como eu disse, eu precisava de treinamento, de cursos, de estudos, e eu gosto muito de estudar, isso não foi uma grande dificuldade para mim. Mas não é o caso de todo mundo, certo? Então, cada um tem o seu estilo, a sua maneira e a sua área, o seu rumo a seguir. O caminho de cada um é diferente. Cada um tem o seu próprio caminho. Qual que seria o seu para essa preparação técnica? O segundo fator aí de preparação para você tomar a decisão de quando deve mudar é a preparação financeira. Pode ser que você comece com algo que você chama de plano B, enquanto ainda está empregado, ainda está desenvolvendo a sua carreira anterior, e você vai somente parar o plano A quando o plano B já estiver dando certo. Cada um tem o seu momento, tem muito a ver aí com a mentalidade. Um planejamento simples de uma planilha com receitas e despesas do mês já pode te ajudar muito a entender em que momento você precisa ter a receita entrando, né? Claro que a gente queria que fosse hoje, já começar a vender o máximo e começar a oferecer seus serviços e ter retorno financeiro daquilo que vai te fazer feliz, né? Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, tem um momento aí, uma transição entre você começar a fazer e começar a dar certo e começar a ter um retorno positivo e suficiente para que você possa, sim, enfim, largar o que você tinha antes. E aí, de novo, gente, cada um tem o seu momento. Eu tinha uma reserva financeira, eu estava num ponto de estresse muito grande. Então, eu decidi que eu poderia, sim, investir e ficar alguns meses sem ter nenhuma receita, né? Porque era aquele momento, como eu acabei de dizer, que eu estava me preparando mais e mais, me especializando e oferecendo alguns serviços gratuitamente para algumas pessoas para eu me sentir treinada. Cada um tem o seu caminho, cada um tem os seus medos, cada um tem a sua história e dependendo do que você já passou na sua vida, você pode ou não fazer isso e não tem problema. O importante é a gente agir com os pés no chão. Em que momento você tá, como você pode juntar tanto a preparação técnica que é necessária, o que eu já tenho e o que eu preciso. Preparação financeira, o que eu já tenho e o que eu já preciso. Junta esses dois fatores. E com eles juntos você consegue ter um planejamento, uma data, uma perspectiva. Legal? Faça isso. Precisar de ajuda
com certeza pode mandar uma mensagem que a gente pode conversar sobre isso. Você tem que entender que entre preparar-se financeiramente e tecnicamente ou não se preparar, com certeza a preparação te dá suporte e quando vier o medo, você consegue escapar dele. Você consegue falar, não, eu fiz, eu planejei, eu pus a mão na massa. É assim que vai ser, com medo ou sem medo. Bom, como eu disse no começo, cada um sabe onde aperta o calo, tá? Então, da parte financeira isso, da parte técnica também, até onde eu consigo bancar, não quero enganar ninguém, não quero vender algo que eu não sei entregar, não quero fazer um produto que vai ser mal feito, não é nada disso. Mas cada um sabe onde o calo aperta. Entre o estresse do trabalho, como eu passei, e você querer uma vida nova, cada um tem o seu momento. É uma balança aí, é uma gangorra que você tem que ficar pensando para que lado vai. Cada um tem a sua história, o seu caminho. Bom, esse foi o vídeo 2 da série de 5 que eu vou fazer sobre transição de carreira, onde eu estou falando um pouco da minha história, alguns momentos cruciais e decisões que eu tomei que foram importantes. E eu vou continuar aqui no próximo vídeo falando sobre mentalidade. Você me conta aqui nos comentários que tipo de situação você já viu parecida com essa que eu contei aqui hoje acontecer. Você já passou? Tá passando agora? Quer dizer, está nesse momento de não saber como se preparar, como se planejar financeiramente, tecnicamente? O que eu preciso saber do ramo de negócio para onde eu estou indo? O que eu preciso saber da área nova da empresa para onde eu estou indo? Da empresa nova para onde eu estou indo? Como que eu faço para empreender? Está nessa dúvida? Como se preparar? Então, isso é algo que a gente pode conversar, sim. Um grande beijo, muito obrigado por ficar comigo aqui até agora. E em breve, alguns dias, teremos o vídeo 3 falando de mentalidade.